Olá, boa noite, Neide. Boa noite, doutora Eurípides. Quanto Boa tempo? Tudo noite, bom com o Boa Lana. senhor? noite, tudo ótimo. Estou Que bom. na casa de familiares que as faculdades de férias, aí vim na casa da tia da esposa para fazer alguns atendimentos online. Ainda não consegui voltar para Mineiros ainda, mas estou por aqui. Ah, que bom. Ah, então tá ótimo. Muito obrigada por sua presença. Angélica, Flávia, boa noite. Bom, doutor Eurípides, como o senhor já lá no privado me disse que está com pouco tempo, então vamos já começar a nossa live, né? Então, gostaria que o senhor se apresentasse e já começássemos a falar sobre a importância do intestino no processo de emagrecimento. Pronto. Boa noite. E tudo mais que quiser Muito falar. grato Claro. pelo convite. Deixa eu ver um outro local aqui que não tenha cachorro latindo aqui. Peraí. Tranquilo. Vida real. Vida real. Daqui a pouco o meu E também os meus? começa a latir. Mas O também seu começa a tenho miar, gatos. Lana. Os Mas seus também são tenho os gatos. cachorros. Ah, Pronto, acho que aqui tá mais tranquilo. Estou aqui com meu filhão mais velho aqui. Então, bora lá. Boa noite, me chamo Eurípides Barçanufo. Também estou no processo de emagrecimento, tá? Vamos dizer, vida real mesmo aqui, porque já emagreci bastante, já engordei, emagreci, engordei de novo. Vocês pensam que é só porque a gente sabe as ferramentas, nós também não sofremos com isso, né? Então, verdade, esse ano doutor eu quero Eurípides. voltar ao meu peso ideal e o intestino é importante nisso tudo, no processo. Quando eu comecei nessa parte intestinal, o emagrecimento era praticamente um efeito colateral da melhora do intestino. Então, meus pacientes vinham com muitos problemas intestinais e, óbvio, que para melhorar aquilo ali, eu tinha que melhorar a alimentação do paciente. E só de causar essa melhora na alimentação, o paciente, como efeito colateral, emagrecia. Ele, doutor, mas eu estou muito bem, eu emagreci. Não era essa a busca. Hoje já tem pacientes que já vêm até mim também para o processo de emagrecimento. Eu atualmente mexo com a parte hormonal, então eu tenho várias ferramentas na minha caixa de ferramentas para estar ajudando esse paciente. Mas se você não desinflamar o intestino, não melhorar terreno biológico, você está fadado a entrar naquele ciclo do emagrece, engorda, que às vezes é até pior, porque você pode, num segundo processo de engorda, vamos falar assim, fazer com que você engorde mais do que você emagreceu. Por quê? Seu organismo entende que ele está sendo agredido, que os seus genes, né, nossos genes não evoluíram na abundância, eles evoluíram na escassez. Então, eles guardam a energia com medo do amanhã. Então, aqui, hoje em dia, a geladeira está aqui do lado, eu não tenho que sair para caçar nada, né? Então, eu não perco energia entre uma refeição e outra, como eu perdia na época em que meus genes foram moldados. Então, se a gente não tiver esse cuidado de emagrecer com comida de verdade, emagrecer observando a inflamação, emagrecer observando terreno biológico, que é o mais importante ser visto aqui, é algo que não será duradouro. Então, não acredito em dietas, eu acredito em reeducação alimentar. Você consegue Alimentar. algo mais duradouro, vamos falar assim. Verdade, né, doutora Eurípides? Porque, assim, dieta, normalmente, aquela dieta clássica que eu a vida inteira fiz, Lana, com certeza, o senhor também, ela tem data para começar, data para terminar, atinge-se o objetivo, né? Muitas vezes a gente consegue, sim, emagrecer, principalmente pessoas que recorrem também ao medicamento,
porém não promove as mudanças de reeducação alimentar. E aí faz aquele período atingir minha meta. E aí, aos poucos, ou às vezes até de uma forma bem drástica, já começa a comer tudo do jeito que comia antes, né? Sem promover nenhuma mudança. E depois volta a engordar. E como o senhor mesmo disse, é incrível, né? Volta a engordar o que emagreceu e mais. Sempre assim. Essa experiência eu tenho, porque isso aconteceu comigo várias vezes, foi uma sucessão de episódios dessa forma. Eu emagrecia, um exemplo, emagrecia 15 quilos. Eu engordava os 15 quilos e adquiria mais 5. Aí estava com sobrepeso de 20. Emagrecia os 20, depois voltava a engordar os 20 e mais uns 5 quilos. Então, quer dizer, sempre foi aumentando a conta. E realmente faz sentido, né? E o que o senhor acabou de explicar sobre essa questão dos nossos genes, né? Que está tudo lá registrado na memória dos nossos genes, lá nas nossas células. Agora, doutor Eurípides, como ter, né, esse intestino saudável, e principalmente que é o sonho agora, né, que eu sou bariátrica, e que hoje eu sei a importância do intestino nas nossas vidas, o sonho do bariátrico é ter um intestino perfeito, ir ao toalete e fazer lá o número 2 perfeito, né? Na escala Bristol ficar entre 3 e 4. E sabemos que a nossa realidade não é bem assim, né? Eu, por exemplo, minha experiência própria, o pouco que eu desvio da minha alimentação reflete diretamente nas minhas fezes. É visível, né? Quando eu vou ao banheiro, eu converso com ele, eu vejo, eu analiso, né? Então, assim, o impacto é surpreendente. Eu faço uma má refeição agora, vamos imaginar, terminamos a live, eu vou lá, me alimento de algo que não faz parte da minha rotina e que, vamos colocar, vai ser um fast food industrializado. Amanhã de manhã, quando eu for ao banheiro, eu já estou sentindo os efeitos. Existe uma coisa que eu falo bastante aqui também, que é a assinatura da microbiota. Essa explicação desse efeito de ida e volta, né? Esse efeito rebote, não só nos genes, tem explicação também na minha assinatura de microbiota, que desde que eu estava no útero da minha mãe, e se tem gente que vai até mais longe, desde a dieta da minha avó, vai repercutir na minha assinatura da microbiota até o dia, até a primeira infância, segunda infância. Dali para frente, você cria o hábito de comer o que os seus parentes comem, né? O que você, né? A casa que você vive. É uma dieta padrão ocidental hoje em dia, muito carboidrato refinado. Você moldou sua assinatura de microbiota. Aí você faz uma dieta. Fazendo a dieta, você altera essa assinatura de microbiota momentaneamente, que é o que a dieta provoca. Quando você acaba a dieta, e não é mudança de hábito e alimentação, e volta aos velhos hábitos, sua assinatura da microbiota volta a ser exatamente a mesma da anterior, que eu costumo falar que é uma microbiota turbo, porque é algo que você ia jogar para fora nas fezes, ela consegue reutilizar, transformar em ácidos graxos e devolver para você como energia. Então, até das fibras poucas que você come, você acaba gerando energia, aí você engorda. Então, tem essa explicação, tem explicação genética e tem a explicação de que você que fez bariátrica agora, depois que você fez a bariátrica, se você mantém velhos hábitos alimentares, é óbvio, vai mudar um pouco sua assinatura, não vai ser a mesma. Então, eu posso dizer que a bariátrica foi um outro nascimento que você teve ali, para a questão da microbiota. No primeiro momento, essas bactérias turbo diminuem do seu intestino, mas se você continua dando substratos semelhantes, elas voltam a aumentar. Aí está explicado o motivo de muitos pós-bariátricos reengordarem, porque não houve uma reeducação alimentar e as bactérias, da mesma forma, elas querem sobreviver, elas
voltam a ser o que era antigamente. Então, é um equilíbrio muito tênue, tá? Na pós que eu estou fazendo agora de longevidade, do Ítalo Rachid, ele fala que tem esses primeiros pontos aí que você tem para não ser um desbiótico para o resto da vida. Mas o que acaba acontecendo? Você perdeu todos esses pontos. Você nasceu de cesárea, extremamente hermeticamente sem bactérias ali. Você não foi amamentado no peito da sua mãe, passou um pouquinho, colocaram fórmula logo cedo, passou um pouquinho ali, você era uma criança que sua mãe não te deixava pôr a mão no chão, tinha medo de bactéria, fora agora a geração Covid, né, que é a criançada que nasceu aí em volta com luva, máscara e álcool gel. Foi ocorrendo tudo isso e pronto. Aí agora você quer ter saúde, infelizmente você tem que cuidar da sua microbiota a vida inteira, que é um pequeno escorregão, a assinatura volta. Então, doutora Euripides, o cuidado, né, da nossa microbiota, a base é a alimentação. Porque é o meio de cultura, né, dela, é o prebiótico, é comida. Então, se você não... O probiótico, desculpa. É o prebiótico mesmo, é comida. O probiótico é a bactéria que você consome. Tá? As suas bactérias benéficas não são chamadas de probióticas. Tá? Probiótico é o industrializado, que você põe para dentro. Mas as bactérias comensais, elas comem na sua mesa. É esse o nome. Então, elas comem o que você põe para dentro. Então, elas não são culpadas. Quem é culpado é você que está ali e pondo para dentro. Então, a inflamação que você tem hoje é proporcional ao grau de escorregadas que o eu mereço que você dá, que você coloca, né? Sim, claro. Graças a Deus passamos já um pouco dessa fase, mas já tive muito. Eu fiz tudo tão certo de segunda a sexta-feira, hoje, sábado, eu mereço um chopinho, mereço uma taça de vinho, mereço uma sobremesa. O eu mereço é o maior inimigo da dieta. Eu mereço, eu preciso, ou só hoje. E Lana e doutora Euripides, o sábado e o domingo, né? Porque assim, o pessoal fala dos 80-20, mas eu acho que 90-10 é suficiente, porque no 80-20 já pega muito eu mereço e não é toda semana, gente. Tem gente que faz o eu mereço diário, tá? Diário. Coloca em horas do dia, trabalhei muito, então mereço uma cervejinha no fim do dia, não vai dar problema. Aí aquele, só o fim de semana. O fim de semana, 2 dias de 7 dá quase 20 e tantos % aí. Doutora Euripides, eu fiz um vídeo há pouco tempo, eu fiz um Reels aqui no meu canal, falando sobre isso, sobre o ano de 2023 e as exceções. Então ali eu coloquei assim uma base. Feriado, final de semana, as pessoas que começam o final de semana na sexta, à noite, não no sábado, pela manhã, feriados prolongados, férias, carnaval, aniversários, o eu mereço. Em média, são 226 dias de exceção em um ano de 365 dias. A exceção, na verdade, é a dieta. Exato. E aí que tem o problema, né? Aí o que eu faço com o paciente? Verdade, bem colocado. Sim, porque as pessoas pensam no curto prazo. Eu sempre friso muito isso com as meninas na mentoria, com quem me conhece, eu sempre falo muito sobre isso. As pessoas frisam só o curto prazo. Então elas pensam assim, a semana tem 7 dias, se eu utilizar 2 dias não tem problema. Só que quando você coloca isso a longo prazo, e reeducação alimentar ou dieta não é algo de curto prazo, é algo de longo prazo, a gente sabe bem disso, a não ser aquelas pessoas que precisam de um ajuste de uns pouquinhos quilos, mas o emagrecimento maior, acima de 10, 15 quilos, não é em um mês que você vai resolver. Então, quando você joga isso num prazo maior,
Isso se transforma não só no final de semana, porque aí aparece o aniversário, a visita na casa de um parente, o parente que vem visitar. Ah, não vou servir comida de dieta para ele, vou fazer, aí acaba beliscando. Quando você joga isso no macro, são muitos dias, é assustador a quantidade de dias que a gente passa. E aí chega no dia 31, vai reclamar e falar assim: nossa, realmente emagrecer não é para mim. Eu tenho que aceitar a minha genética, porque eu fiz tudo o que eu podia. Eu passei o ano em dieta e não emagreci. Mas será que passou o ano em dieta? Será que fez tudo? Não fez, porque a maior parte dos dias entrou. Eu mereço, eu preciso, é só hoje, né? E aí não tem jeito. Tem uma perguntinha aqui, doutor Eurípides. A Laís está perguntando se SIBO tem cura. Tem cura, porém, entra naquela questão da assinatura biológica. Se a pessoa já tem isso há muitos anos, aquilo ali já pode passar a ser a assinatura dela. Então, vai exigir um esforço maior para que ela entre na eubiose, que a gente fala que é um equilíbrio dessa microbiota. Essa, se der um escorregão, já bota todo um tratamento a perder. Então, tem cura sim. Não é fácil, o paciente tem que se engajar e não tem pílula mágica, não tem jeito. Doutora Elipe, Agnes, E, doutora Elipe, para as pessoas que têm SIBO, porque é algo muito comum, né, entre nós bariátricos, na população bariátrica, esse tratamento, ele é contínuo, por exemplo, fez o tratamento, curou, mas tem que continuar aquele padrão alimentar para sempre. É assim, porque existe a dieta de exclusão que a gente tem que fazer. Essas doenças todas andam de mãos dadas, tá? Tem alguns tipos de alimento que são FODMAPs, que aumentam a fermentação. Então, tem muito paciente erroneamente diagnosticado como SIBO e seu intestino irritável e vice-versa. Então, o médico tem que saber diferenciar uma coisa da outra, tá? E às vezes eu tenho que tratar as duas coisas ao mesmo tempo. E tentativa e erro também. Não tem uma fórmula pronta que eu vou aplicar em todos os pacientes e vai dar certo. Tem paciente que melhora com contra-altidel intestinal, que eu falo, que é uma bomba atômica de antibiótico, e depois a gente recoloniza aquele intestino, aí entra probióticos, prebióticos, entra uma dieta low FODMAP com reintrodução, porque tem muito nutri por aí que acha que low FODMAP é só tirar e ponto, tem que saber reintroduzir. Eu tenho várias nutris na minha equipe que experts em tirar e reintroduzir. Eu sozinho, sem ter uma equipe dessa, sucesso mínimo, tá? Agora, tendo equipe, sabendo a hora certa de entrar com antibiótico, isso vale também para muitos colegas por aí, que eu chamo de colega, o nutricionista é meu colega, nós da área da saúde Claro. como um todo, que quer fazer tudo sozinho. E às vezes não tem jeito, tem que entrar com antibiótico. Se você não tiver um médico da confiança para ajudar, você não vai conseguir abraçar o mundo. E você vai ter um nível de fracasso razoável. E você vai se frustrar com isso. Então, é multidisciplinar. Eu tenho que ter psicólogo na minha equipe, porque o intestino irritável está muito interligado à parte intestino-cérebro. A questão de emagrecimento também, tenho que ter psicólogo na equipe. E por aí vai. São assuntos muito complexos. Eu amo mexer com esse tipo de paciente. Porque, assim, o resultado, né, que você tem... O paciente hoje eu estava no mutirão de consultas aqui, que já foi em diversos colegas renomados, só que, assim, que a pessoa não enxerga nas entrelinhas o que está acontecendo ali com a paciente. Que às vezes está na cara, mas a pessoa... É o que eu falo com meus alunos. Você conhece. Algo que eu nunca ouvi falar. Então, SIBO, intestino irritável, a parte funcional da gastroenterologia, critérios de Roma 4, escala de Bristol. Eu não tive isso na minha faculdade. Agora, meus alunos que passam comigo, todos têm isso. Todos, eles sabem. Eles não podem falar que nunca ouviu falar. Então,
a questão dessa é ter uma equipe e, assim, com pouco. É gente muito determinada, porque eu faço um questionário antes, quando você está empenhado em resolver o seu problema, e ela respondeu lá no questionário, pré-consulta, mas pelo que eu conversei com ela, eu percebi que era uma paciente que se cuidava. Os exames de sangue dão essa pista para a gente, né? Aquele paciente que tem o triglicérides de 200, de 300, fala, não, eu não como nada de refinado. Ó, é impossível ter um triglicérides desse sem consumir refinados. Aí ela, não, triglicérides ali de 60, bem tranquilo mesmo. Eu vi que ela se cuida mesmo. Então, faltou, primeiro, o médico ouvir as queixas dela de forma correta para conseguir jogar ali nos questionários. Tem alguns questionários validados para isso, até no próprio critério de Roma 4, que ela encaixa no intestino irritável e tem várias ferramentas. Ela já tentou low food map, só que travou na parte do só retirar, porque tem nutricionista que pensa que low food map é retirar e matar o paciente de fome, porque restringem calorias também. E low food map não quer dizer restrição calórica. Eu tenho paciente magrinha que mandaram uma dieta de 700 quilocalorias para o paciente. Ia matar. Não, isso aqui não. O objetivo era matar, não era curar. Dá para outra pessoa e por aí vai. Então, assim, são coisas complexas, mas apaixonantes, né? Que a gente, quanto mais estuda, mais você quer esses pacientes aí para poder melhorar. Verdade. Com certeza. E, doutora Eurípides, esclareça para a gente esse mito da carne, né? Que tentam endemonizar a carne, dizer que a carne faz mal, que a carne causa câncer, que a carne vai apodrecer no nosso intestino. Então, por gentileza, nós já ouvimos de nutricionistas, agora vamos ouvir também de um médico, né? Que isso não existe, né? Que isso então, é mito. Deixa eu resumir para você o que a literatura fala. Meus alunos fazendo TCC, tem alguns fazendo sobre a dieta carnívora, o Alessandro Medeiros, né? Nosso maratonista Ultraman. Vamos fazer o relato de caso dele e postar na ciência, vai ser muito interessante. Mas, ó, a pessoa, primeiro, não mastiga corretamente. Come vendo na tela ali, comendo ali uns nacos de carne, nem vendo o que está fazendo. Chega no estômago que está com prazol ali, que está com acidez péssima. O petrogênio já não vira pepsina. A carne, ela vai tentar uma digestão mecânica com aquele estômago ali que tenta bravamente quebrar um pouco aqueles pedaços. Aquilo ali desce para um delgado que já está com produção de enzima. Por quê? O que faz meu delgado produzir enzima digestiva? Chegar no mínimo do estômago ácido, que aí vai estimular a colecistoquinina, o meu pâncreas e minha via biliar, a jogar os sucos digestivos ali, o bicarbonato do pâncreas, para ativar as enzimas ali que trabalham no pH alcalino. Chegou ali, não ativei quase nada de colecistoquinina, joguei quase nada de enzima digestiva e aquilo progrediu. Progrediu aquele bolo insosso ali para baixo. O seu delgado tenta fazer o que dá para fazer, pegar o que dá para absorver. Aí absorveu um pouco. O que sobrou? Sobrou para quem? Para as bactérias. Aí você vai aumentar as proteolíticas, aí você vai aumentar a produção de produtos carcinogênicos, ali você vai produzir um constipado, ali você vai provocar SIBO e qualquer outro nome que você quiser colocar ali, disbiose, por aí vai. Aí a pessoa vai pôr a culpa na coitada da carne. Olha o tanto de coisa que aconteceu antes disso, tá? Então, acho que tem um problema aí de educação alimentar, não a carne em si. Aí, se você pegar os estudos mesmo, que pega até carnes processadas, eles não chegam a um consenso de que ela causa câncer, tá? Tem alguns até que mostram o contrário, tá? Em ratos, né? Porque tem muita gente que usa a questão até dos ratos, até de moscas, até de vermes, para tentar comparar conosco. Até alguns
ratos que comeram bacon tiveram menos câncer do que o que não comeu bacon. Pra você ter noção. Tá? Então, não tem nada comprovado na literatura. No contexto de uma dieta ocidental, na qual eu estou consumindo essa carne, junto com carboidrato refinado e óleos vegetais de péssima qualidade, aí está a receita pronta para o câncer. Outro dia eu vi uma live da nutricionista Lua, lá da Bahia, você deve conhecê-la, Lua Ferreira, ela é carnívora, ela está em dieta carnívora há mais de um ano já, e ela estava falando sobre isso, que ela foi a uma churrascaria em São Paulo, ela veio à casa da irmã e foi a uma churrascaria, e quando elas estavam à porta esperando o Uber, tinha um grupo de rapazes que tinham saído para fumar. Estavam numa churrascaria, tinham saído para fumar e estavam todos com uma caneca de chopp na mão, fumando. E aí ela não filmou o rosto, mas filmou assim e falou, olha, depois vão fazer uma pesquisa, vão perguntar para essas pessoas o que elas consomem mais. Elas vão dizer que consomem carne vermelha, que vão à churrascaria, e se elas tiverem câncer, vão dizer, viu? Carne dá câncer, mas olha o copo de cerveja na mão, olha o cigarro na outra mão, né? É a carne mesmo, quer dizer, é todo um conjunto, né, doutora Eurípides? É todo, nada que seja bem feito, no sentido de uma alimentação bem feita, de um acompanhamento, pode fazer mal. Se for uma alimentação saudável, natural, claro. Em algumas pessoas, por condições pré-clínicas, pode até acontecer. Mas, no geral, como as pessoas que falam que low carb faz mal para a saúde. Como que pode fazer mal uma alimentação que prioriza você retirar industrializados, produtos ultraprocessados, açúcares e comer mais alimentação saudável, natural. Mas aí se você pega uma pessoa que não faça corretamente, que exclua um grupo total de alimentos, né, que não saiba fazer, pode dar algum problema. Mas no geral, não tem como fazer mal, né? Não tem como isso acontecer. Doutora Eurípides, eu gostaria que o senhor falasse, por favor, sobre a questão dos alimentos inflamatórios. Algumas pessoas, hoje a gente fala muito de internet, né? Porque a informação está aí a nosso dispor. Então é muito comum, às vezes, a gente ouvir falar, eu pelo menos vejo muito, algumas pessoas falando assim, tem agora essa balela de alimento inflamatório, isso não existe. Vai desinflamar, vai tirar tal alimento. E aí a gente vê, de um outro lado, pessoas falando sobre alimentos, né, com glúten, por exemplo, que faz realmente muito mal para algumas pessoas e que pode fazer para outras também, lactose, enfim, vários outros alimentos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão. O alimento, ele pode ser inflamatório realmente? Ele pode ser inflamatório para todos ou só para um grupo? Como que isso funciona, por favor? Vamos lá. O alimento, ele pode sim ser inflamatório e como o Ítalo Rachid fala na pós dele, qualquer alimento pode ser inflamatório se você não estiver digerindo ele corretamente. Se está deixando pedaços grandes de proteínas não digeríveis ali, qualquer comida pode te fazer mal e pode ativar erroneamente seu sistema imunológico. Então, a gente tem que frisar mais a digestibilidade desse paciente. Ele está digerindo corretamente aquilo ali e mesmo que você tenha uma ótima digestibilidade, os derivados do glúten, os derivados do leite e os óleos ruins e os açúcares refinados são inflamatórios, ativam cascatas inflamatórias no nosso organismo, ativam cascatas de imunidade no nosso organismo. Uns mais, outros menos. Alguns estão já com o sistema imunológico tão ativado que já não reage, já está indo para alergia para determinado alimento. Ele fala, isso não me faz mal mais. Mas é porque já fez tão mal, já inflamou, já fez o que tinha que fazer, que seu organismo já até nem olha para aquele produto mais. Então, algum grau de inflamação, esse grupo de alimentos que a gente mencionou, vai causar sim em você. E qualquer tanto de retirada desse tipo de alimento vai ser benéfico para você. Perfeito.
Ótimo, doutora Yuri. Quer dizer, então, quando a gente vai começar, voltamos aqui lá no comecinho que o senhor falou, né, do emagrecimento, quer dizer, a gente poderia então afirmar, mediante isso que o senhor acabou de dizer, que para começarmos num processo de emagrecimento e de melhora da saúde, primeiro passo, procurar evitar e, se possível, excluir totalmente esses alimentos que têm essa origem inflamatória e que podem gerar, que essa origem inflamatória não, que são inflamatórios e que podem gerar essa inflamação no nosso organismo. E a partir daí, ir modificando todos os hábitos, né? Seria correto, então, afirmar isso. Como simplificar, gente que é mais humilde, que eu atendo nos ambulatórios das faculdades, que eu atendo, é assim, 90% do seu tempo e da sua alimentação tem que ser baseada em açougue e feira. Padaria zero. Supermercado. Lê o rótulo, tem mais de 5 nomes, e nomes que você nunca ouviu na vida, desconfie e evite. Perfeito. Perfeito. Exatamente. E lembrando que tudo, né, começa pela boca. Então, a mastigação, né, a importância da mastigação em todo esse processo, porque fala-se muito da questão da digestibilidade a nível de estômago, intestino, mas a boca, a mastigação, ela é muito pouco mencionada. É por isso que nessa nossa semana nós também vamos ter uma live, doutora Eurídice, com uma cirurgiã dentista. Para começar a falar de todo dentista biológico, que aí é um dentista voltado para essa parte das inflamações, pequenas inflamações. Pessoas que têm amálgamas na boca, precisa ver se aquilo ali não é o foco do problema dela. Pessoas que têm cirurgias ortognáticas, cirurgias na boca em geral, um pino, um canal, que você fez numa época em que você estava em baixa nutrição, vamos falar assim, estava inflamado, seu organismo deu um jeito de preencher aquilo ali com um material que é altamente imunogênico e lança substâncias no seu corpo. Isso tem nome já, e o pessoal já estuda, são os NICOS, jogando rantes na sua corrente sanguínea, que tem pacientes que às vezes fez de tudo, faz tudo certinho, mas ainda está inflamado, ainda está ativando doença autoimune, você vai lá, tira esse material ali de dentro, preenche com plasma rico em plaquetas, por exemplo, é o que eles fazem, para fazer uma reconstituição mais rápida, melhora terreno biológico, melhora micronutrientes. Aí o paciente fala, nossa, tirou com a mão a minha doença autoimune. Então, sim, a saúde bucal é importantíssima para a saúde intestinal e geral. Eu tenho lido muito a respeito de tudo isso, dessa questão da odontologia biológica. É surpreendente, doutor Eurípides, cada caso, cada conhecimento. E assim, recentemente, né, eu achei extremamente interessante que o cirurgião dentista, ele tem condições de, no momento em que ele vai avaliar a boca do paciente, e nessa avaliação já fazer um diagnóstico de deficiências nutricionais. Então, eu, como sou bariátrica, esse assunto muito me interessa, né? Tudo que está relacionado à deficiência nutricional, eu estou sempre buscando um conhecimento, uma leitura, e eu fiquei assim, extasiada. Eu falei, gente, que loucura! O dentista, ele tem essa capacidade, né, de observar já ali naquela avaliação que ali pode estar ocorrendo uma deficiência nutricional. Deficiência de vitamina B12, anemia. Achei muito interessante. Cálcio, questão de cálcio. Então, assim, achei muito interessante. Agora, doutor... Porque nosso conselho, ele é muito rígido para muita coisa. Então, os outros são um pouco mais maleáveis. Muitos reclamam de rigidez também, mas perto do CRM, eu acho que não tem comparação. Por isso que tem muitos dentistas biológicos, ou dentistas em geral, que se especializam, por exemplo, em medicina chinesa. E olhando a boca do paciente, ele sabe muita coisa. Então, assim, eu aprendo com dentistas, aprendo com nutricionistas, aprendo com fisioterapeutas, osteopatas, por conta disso, né? Terapia neural, tem dentista fazendo e resolvendo problemas
crônicos de pacientes. Então, é unir forças em prol daquele ser humano que está ali. Porque, é 1%, é 0,1% aquela doença poder ocorrer. Porém, para aquele paciente é 100%. Ele tem a doença, ele quer ajuda naquela doença. Então, eu sou da opinião de que qualquer arma terapêutica possível e alcançável eu posso usar para aquele paciente. Meu conselho vai me encher o saco? Beleza, eu tenho uma físio na minha clínica que faz, eu tenho uma nutri que faz, eu tenho um dentista na minha clínica que faz. E quem ganha é só o paciente. Sim. Doutora Lípides, pode falar. Até porque, doutora Lípides, nós somos um todo, né? Da cabeça aos pés, está tudo interligado. Então, tratar isoladamente, eu acredito que já é uma medicina ultrapassada. Porque hoje, a medicina integrativa, ela veio para isso, para unir. Hoje, uma especialidade, ela consegue ter um melhor resultado atuando em conjunto. Por exemplo, o senhor, né, que é intestino. Mas onde tudo começa? Na boca. O psicólogo, o psicológico do paciente, o emocional do paciente afeta diretamente o intestino. Então, veja a importância da sua equipe, né? De ter o cirurgião dentista, de ter o psicólogo, de ter o fisioterapeuta. Então, é realmente em conjunto que eu acredito, né, que deve ocorrer. Tudo interligado, né? Eu recebi mais cedo uma pergunta de uma pessoa que ela não pôde estar na live, mas ela pediu, pergunte que depois eu vou assistir. Então, vou perguntar para o senhor agora. Uma pessoa que faça retirada de vesícula, ela precisa fazer reposição de algum nutriente, enzima, probiótico, de alguma coisa, ou não há necessidade? Grande parte das vezes não há necessidade. O organismo se adapta muito bem e se resolve, tá? Porque o colédoco, que é o órgão, é o canalzinho que conectava as vias biliares, a via do pâncreas e a vesícula, ele fica vicariante. O que é isso? Ele aumenta de tamanho para tentar substituir a função da vesícula que estava ali. Então, em algumas pessoas, ele aumenta de tamanho e o esfíncter de Oddi, que é o esfíncter que está ali no duodeno, aonde emerge todo esse canalzinho, ele também se adapta ao ponto de que ele só abre quando a colecistoquinina do alimento chegar, aí ele abre e faz a função também da vesícula e de aquilo ali não ficar gotejando enquanto o paciente está em jejum. Isso, grande parte dos pacientes tem algum grau de adaptação que a longo prazo, ele não sente diferença. Eu posso falar em 90%, né? Porque, vamos dizer, sou cirurgião, né? Aí, o primeiro congresso de medicina integrativa que eu fui, e eles viram que eu era cirurgião, só um assassino de vesículas, aquela história toda. Mas, gente, a cirurgia tem suas indicações. Um cirurgião bem treinado não vai tirar se não tiver necessidade. A vesícula, quando está doente, não adianta tirar o cálculo que vai formar de novo, para uma questão de contratilidade, ela já não serve para mais nada, tá? E fica ali para adoecer o paciente. Então, não tenham medo. Seu médico indicou, pergunte o motivo, ele vai saber te explicar o motivo e retire sua vesícula. Agora vamos falar daqueles 10% que pode ter problema. Vamos pôr assim que 9% desses 10% é o que a gente chama de síndrome pós-colecistectomia, que é a retirada da vesícula. Muitas vezes é um paciente que tem esse esfíncter de Oddi muito hipercontrátil, contrai demais, aperta demais. Já teve paciente que virou para mim e falou, doutor, o senhor não me operou. Pelo amor de Deus, eu estou com a mesma dor que eu tinha antes. E a dor dele era pela hipercontração desse esfíncter, desse músculo ali, do final da via biliar. E fez uma CPRE, que é uma colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que é um procedimento feito para diagnóstico e terapêutica, e com esse procedimento, que é um endoscópio tortinho, tá? É feito em centro cirúrgico, porque tem que sedar o paciente, mas é um endoscópio tortinho que vai lá e corta aquele local ali. Cortou aquele local, aquele esfíncter agora ele vai ficar aberto o tempo todo, o paciente tira a dor, tá?
e melhorou. Tem pacientes que têm que entrar com enzimas digestivas e ácidos biliares, tem como prescrever isso também, e alguns desses pacientes também melhoram bastante, tá? Mas, igual o colega falou aí, não é 10% que vai ter problema. Dos 10%, 9% readapta também, por uma questão aí de... Pode dar uma diarreia no começo, pela bile estar gotejando o tempo todo, e o organismo readapta com aquele gotejamento e para de ter diarreia, e esses 1%, que aí sim tem a síndrome pós-colecistectomia, que se beneficia de outras terapêuticas. Mas faz parte da modulação intestinal a gente investigar isso. E nunca vem sozinho. Não é só problema de enzima, não é só problema de digestibilidade em geral. É um paciente que, no caso, ele tem um problema digestivo que começa lá na boca. Então, se eu não ver isso, muitos pacientes pós-vesícula, operei vesícula, fiquei ruim. Aí você vai olhar que aquilo ali era só a pontinha do iceberg. Você melhora os hábitos alimentares daquela pessoa, faz a modulação intestinal na pessoa. Não, doutor, nunca mais senti aquele negócio na vesícula. E vida que segue. Entendi. Perguntaram aqui, doutor Eurípides, e sobre o apêndice? Funciona da mesma forma? Ou a gente pode simplesmente ignorar que não tem mais o apêndice? Vamos lá. Essa é bem polêmica, tá? Mas assim, você pode morrer de uma apendicite. É mais fácil você morrer de uma apendicite do que de um problema de vesícula em si. E por mais saudável que você seja, é uma loteria ao contrário. Eu já operei paciente extremamente saudável, já operei paciente extremamente inflamado, não tem como prever, tá? Vai acontecer em algum momento na vida aí pode pôr aí uma média de 10 a 15% das pessoas, mundo afora, tá? E retirar o apêndice nessas condições é salvar a vida do paciente, porque está proliferando bactérias ali dentro, aquilo estoura, vai bactérias gram-negativas para dentro da barriga do paciente, peritonite, se não cuidar, é sepse e morte. Não tem conversa. Agora, qual a função do apêndice antes, embrionariamente? Ele tem a função, enquanto você criança ali de colo, criança que está amamentando, de produzir IgA secretórias, porque você tem um sistema imunológico ainda muito imaturo, de te ajudar nessa proteção desse sistema inicialmente. Tanto que não existe apendicite em criança de 1, 2 anos de idade, porque ele está cumprindo, e Deus é sábio, né? Nessa idade a criança não vai te falar que está doendo ali e ela morreria de uma apendicite. Outra coisa que dá para falar é da teoria dos homens das cavernas. Não era 100% dos homens das cavernas que morriam por uma apendicite. Alguns faziam o plastrão, que a gente chama, o pus, ficava num lugar específico e saía na pele, jogava para fora, pronto, salvou aquele paciente. E quando você estava nas cavernas, comia algo podre, tinha uma diarreia, não era todo mundo que morria com essa diarreia, porque com a diarreia você joga a sua microbiota saudável toda para fora. Algumas teorias dizem que o apêndice ajuda no repovoamento desse cólon depois de uma diarreia aguda. Então, tem seus prós, tem seus contras. Quando você tem apendicite, tem que tirar esse negócio daí, e se vive muito bem sem o apêndice, porque na função adulta, as funções do apêndice são mais limitadas. Há até quem brinque que o apêndice na idade adulta só existe para inflamar, causar dor e operar. Mais nada. Ou dar dinheiro pro cirurgião, né? Cirurgião recém-formado. Doutor Eurípides, o que o senhor poderia nos orientar e falar sobre a questão das fibras? Que é tão recomendada, tão falada, que tem que ingerir fibras. Quanto mais fibra, melhor. Quanto mais fibra, melhor.
Eu, por exemplo, tenho uma experiência muito negativa com o consumo de fibras, né? Que teve um período que eu entrei numa onda natureba, era muito, muito vegetal, muito legumes, muito suco detox, fibroso, né? Fui parar no hospital com dores e fiz tudo quanto é tipo de exame para, ao final de uma bateria de exames, o médico falar, é fezes, temos que colocar para fazer uma lavagem intestinal. Por conta do excesso de fibra que eu vinha consumindo. A questão da fibra entra na mesma polêmica da carne, né? Nem 8, nem 80. E não tem uma receita de bolo pronta que vai funcionar para todo mundo. Porque na medicina, o pessoal gosta disso, né? Como que o Ítalo Rachid fala? É os doutores esqueminha. Que é só fazer esqueminha, porque aí pega o paciente, eu vou pôr naquele esqueminha. Outro paciente naquele outro esqueminha. Mas para individualidade não funciona. Tem paciente que melhora quando eu tiro fibras, tem paciente que melhora assim quando eu aumento fibras. Tem que lembrar que fibras são prebióticas também. Tem que lembrar que algumas fibras são FODMAPs. Tem que lembrar que a digestibilidade desse paciente tem que estar bem funcionante para que você consiga digerir corretamente essas fibras. E tem que lembrar também, né, que pode ajudar a formar o bolo fecal em algumas pessoas, pode ajudar a puxar água para formar as fezes. A diferença das solúveis para insolúveis está nisso. Solúvel puxa água, ajuda a formar o bolo fecal. As insolúveis varre como uma vassourinha. Então, o excesso de insolúveis machuca a mucosa, porque varre muito. Então, não é nem 8 nem 80. Tem seus benefícios, tem que saber usar, como tudo na vida, né? A individualidade, né? Tem que ser tudo muito individualizado. O Adriano perguntou assim: a redução do intestino, seja por qualquer motivo, ele tem uma recuperação satisfatória? Então, existem diversos motivos para se reduzir o intestino, tá? Por exemplo, nós da cirurgia geral, às vezes operamos aí uma questão de claudicação intestinal. O que é isso? É como se fosse um infarto, só que de uma artéria do intestino. O intestino tem uma rede vascular muito intensa, então uma parte acaba compensando a outra. Porém, o paciente que tem uma ateromatose, que é o aumento de calcificação das artérias, numa artéria que chama mesentérica superior, isso pode prejudicar o sangue aí do ângulo de Treitz, vou falar assim, do delgado até metade do grosso. É o sangue que está envolto ali envolvido por aquela artéria. Então, o paciente que tem qualquer grau de isquemia nessa artéria, ele acaba tendo o que a gente chama de síndrome do intestino curto. Isso é o extremo da coisa. É um paciente que perdeu um pedaço de intestino e a adaptação, mesmo que ela ocorra, ela é quase impossível 100%. É um paciente que vai depender de parenteral. Na nutrologia, que eu fiz pós-nutrologia também, são casos muito específicos. Aqui no Brasil, tem o centro de referência, que é a USP de Ribeirão Preto, que é onde eu fiz a pós de medicina de nutrologia. Porém, tem os intermediários, que é aquele que tirou só um pedaço. Esse que tira só um pedaço pequeno, 10, 20, 30 centímetros que seja de intestino, o restante do intestino se readapta de uma forma satisfatória. A gente consegue manter o paciente praticamente normal, diferente de uma bariátrica ou de alguém que reverte uma bariátrica, porque aí você já, às vezes, tem que ressecar um pedaço grande, e a bariátrica já é feita para ser desabsortiva. Então, você já está mexendo em algo ali que foi feito para isso, tá? Então, bariátrica, a chance é uma só. Se você engordou, segunda, terceira, quarta cirurgia, que já tem gente fazendo por aí, pode resultar em intestinos curtos e pacientes extremamente desnutridos e pacientes que vai ter muitos problemas de saúde por conta disso. O intestino adapta, sim, a muita coisa, mas tem o limite dele também. Neide ficou
assustada com as 3, 4 cirurgias bariátricas. Deveria ser. Não, e assim, eu sou paciente bariátrica, eu convivo nesse meio, né? E para mim foi surpresa de saber que tem pacientes que já estão fazendo a terceira, a quarta. Eu acho isso uma verdadeira loucura, doutor Eurípides. Mais assim, insensato por parte do cirurgião que faz isso. Mas Esse é meu pensamento. Tem muito colega que acaba sendo pressionado pelo paciente. E, eu engordei de novo, aí ele vai na literatura, já vê que já existiu paciente que reverteu e quis fazer a bariátrica de novo. Tem de tudo que você imaginar, Neide. E tem na literatura. Se tem na literatura, você tem respaldo. Aí você vai, o paciente assina o termo de consentimento e você faz. Entendeu? Mas eu, como cirurgião que sou, tirei minha carteira de cirurgião robótico, né? Não quer dizer que eu saiba dirigir bem. Eu aprendi a dirigir, mas para dirigir bem eu tenho que colar em alguém que faz e ficar um tempo com ele ali. Não quer dizer que por isso eu vou sair fazendo cirurgia bariátrica em todo mundo por aí. Eu nunca quis fazer, nunca tive, por conta de tudo isso que eu tenho estudado, tem outras coisas que a gente pode fazer antes disso, mas se for indicar, aí entra aquilo que a gente conversou novamente. Equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, endócrino, tentou emagrecer 2 anos com endócrino, mesmo com os veneninhos que seja, não conseguiu. Aí sim, paciente que vai em grupos, né, de pré-bariátricos, de pós-bariátricos, entende o que está acontecendo ali. Esses grupos de pré e pós, os idôneos, levam pacientes que tiveram complicações pós-operatórias, complicações a longo prazo. O cara que toma uma decisão passando por tudo isso é porque ele realmente quer mudar de vida, ele realmente quer fazer igual a Neide, seguir e fazer de forma correta. Assim eu operaria um paciente. Mas eu acho que meu consultório ia ficar tão vazio que eu não tenho condições, não. Então deixa eu na funcional mesmo, que eu tô melhor. Verdade, o risco de ficar vazio seria grande realmente. Doutora Eurípides, antes da gente prosseguir, eu quero dar um pequeno intervalo rápido. Nosso desafio, a gente está todo dia colocando uma palavra-chave para que as pessoas tenham uma ação lá no grupo e concorram a uma vaga na nossa próxima mentoria. E eu quero parar agora, pedir para o pessoal que está aí, que está no desafio, prestar atenção. A palavra-chave de hoje é planejamento. Então, meninas que são do grupo, planejamento é a palavra-chave de hoje. E eu quero fazer uma outra pergunta e depois eu acho que a gente até já vai para as considerações finais, se não tiver mais nada, porque o doutor Eurípides está com horário, a gente já vai fazer 1 hora de live. Sobre a questão de você fazer uma vermifugação, né? De uma desparasitação, uma vermifugação, tomar remédio de verme, vulgarmente falando, na linguagem para todos entenderem. Qual é a necessidade? Mensal, anual, semestral? É necessário que todos façam? Se um na casa fizer e os outros não fizer, pode haver reinfestação? Como é que isso funciona? Porque é uma pergunta que a gente recebe muitas vezes, né, Neide, falando sobre essa questão. Então, a gente tendo o seu aval, a sua palavra, é muito melhor do que a nossa. Então, vamos lá. Isso é outra questão que o pessoal gosta de receita pronta, né? Qual que é? O doutor Esqueminha vai anotar o que eu vou falar e vai fazer com todos os pacientes dele. Eu preciso individualizar o paciente para isso também. Mas se for para você fazer um esqueminha, 1 vez por ano, tá tranquilo. Com uma ivermectina, uma anita, não vejo problema. 1 vez por ano a gente tá fazendo essa desparasitação, vamos falar assim. Agora, um paciente polissintomático, um paciente com SIBO, um paciente que tem outros problemas gastrointestinais, às vezes precisa de algo mais emergencial, né? Temos alguns detox aí, o pessoal odeia essa palavra, mas por conta das buscas de pílula mágica, vamos falar assim, os detox intestinais, protocolo da Clark, que é excelente também, que envolve até o ciclo da lua. Imagina eu prescrever um negócio desse no meu consultório, igual o colega falou aí pra cima, né? Do suco detox aí.
Rapidinho a gente está lá no CRM, né, respondendo alguma coisa. Mas eu tenho na minha equipe nutricionistas que fazem o protocolo da UDA Clark. Se eu vejo que vai beneficiar muito aquele paciente, eu já passo para a minha Nutri, já converso com ela e ela passa o protocolo. Então, uma vez por ano, sim. Hoje em dia, nos locais que tem água tratada, que tem o alimento, você lava ele corretamente. É muito difícil você ter uma infestação, tá? De muitos parasitas. Eu fico vendo, aí sim, o outro extremo, colegas da área da saúde que ficam colocando vídeos, olha esses vermes que pode estar dentro de você e tal, para estar vendendo esses protocolos. Tem que ter cuidado, gente. Tudo na vida tem que ter os porquês. Se a pessoa está te vendendo com um sensacionalismo, questione, pergunte se realmente é daquele jeito, como que a literatura mostra aquilo ali. Se ele desconversar, é porque então realmente procura outro profissional. Mas no geral, sim, dá certo sim, dá para fazer com produtos naturais, igual o da UDA Clark usa, vários produtos naturais. Eu, como médico, posso usar remédio, então eu prescrevo remédio, não tem problema nenhum com o remédio quando ele tem suas indicações, saber indicar e acompanhar o paciente. E óbvio, né? Arcar com a consequência daquele remédio. Essa é uma das coisas que nós médicos temos. Não é igual acontece em outras especialidades. A gente fica vendo aí muita gente invadindo a estética, vamos falar assim. Fazer nariz, fazer determinadas coisas. Quando complica, ele manda para quem? Para o médico, para o cirurgião, para o dermatologista. Então, gente, até isso, eu sou tão tranquilo com isso que para mim isso chama livre-arbítrio. O colega ali faz muito bem, obrigado. Ele tem um índice de complicação baixíssimo, mas ele não é médico. Você indicou com alguém, você foi e fez, ficou satisfeito? Beleza, escolha sua. Agora, aquele que não pesquisa com ninguém, vai só pelo preço, ele depois, né, com a complicação. Então, na vida, né, acho que tudo é isso, né? A gente tem que pesquisar antes, até para o cara que vai consertar aí a pia da sua casa. Se não tiver uma boa indicação, você não vai pôr ele lá dentro da sua casa para fazer isso, né? Verdade. Para tudo. E as pessoas, às vezes, buscam informação sobre quem vai consertar a pia, mas não buscam informações sobre quem vai consertar a própria saúde. Tem uma perguntinha aqui do Adriano que eu achei interessante. Eu não sei se depois dessa tem alguma que caiu a minha conexão aqui do computador, mas eu acho que talvez essa seja a última. Quem tem refluxo e sente o suco gástrico subindo pelo esôfago, esse ácido pode, ao invés de subir, descer, passar pelo intestino e ser eliminado, causando queimação ao defecar? Tem como amenizar essa queimação ao defecar? Vamos lá. Eu acho difícil ele chegar ácido lá embaixo, tá? Se está tendo essa queimação, vamos investigar patologias retais, patologias aí do ânus, que também pode causar. E não é, às vezes, visualmente, mas eu não tenho hemorroida. Mas com anoscópio eu consigo ver se você tem uma trombose hemorroidária interna, uma série de fatores, tá? Então, por exemplo, aí, quem tem intestino legal e come a pimentinha, sabe quando a pimentinha tá saindo. Você sente queimar ali, mas é a capsaicina da semente que está causando a irritação ali na mucosa. Mas sentir como um ácido queimando lá embaixo pode não ter a ver com o estômago. Vamos olhar cólon, vamos olhar outras coisas. Agora, o refluxo em si. Gente, a maioria das pessoas acham que o problema do estômago, grande parte é a acidez, mas a hipocloridria e a acloridria é mais da metade dos casos. Então não é a mesma coisa de querer a receita do bolo para tratar tudo. Não é prazol para tudo. Até o prazol tem sua indicação. E é uma molécula que, se você souber usar ela é muito parceira. Ela é top. Mas, na mão de ruins profissionais, ele melhora o problema do paciente, o paciente nunca mais volta e vai tomar aquilo ali pro resto da vida e ficar com as consequências depois. Então, esse pacientinho que você está falando é Adriano, né? Tem que fazer uma modulação intestinal. Hoje eu ampliei o leque, né, do que eu chamo de modulação intestinal, eu chamo de realinhamento metabólico, porque envolve tratar terreno biológico
envolve ver a parte hormonal com hormônios bioidênticos para a questão da longevidade. Então, eu via que, assim, sempre tratei intestino, aí, desde que virei integrativo, né, vamos falar assim, eu tinha melhora, chegava um ponto, travava. Hoje, envolvendo hormônios nessa questão, trava menos. Vamos dizer, ele fala que resolve tudo. Ninguém resolve tudo, tá, gente? Isso aí depende da expectativa do paciente, não só de você. E se o paciente foi em você e não voltou, é porque estava em busca de pílula mágica, ou você falou algo que ele não queria ouvir, que ele precisava mudar. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Meus pacientes fiéis, né? Eles já sabem. E o paciente só é seu, de verdade, depois da terceira vez que ele volta em você. Até lá ele está só te sapeando para saber se você vai falar o que ele quer ouvir. Está na fase de teste. Tem paciente que já falando, não, eu já passei com tal e tal e tal, fala o nome de uns 3 bambambam. Você é a minha última pessoa e tal. Na minha cabeça, vai ser só mais um. Beleza, vou fazer o que dá para fazer. Se ele voltar, bem. Se não voltar, amém. Vida que segue. Verdade. Verdade. Doutor Eurípides, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se Neide ainda tem, mas de minha parte eu já quero agradecer, né, muito pela sua presença conosco, pela sua disponibilidade de sempre, né? Sempre que a gente pede, o senhor está aqui conosco, está lá fazendo a masterclass, sempre tão disponível, respondendo as questões e tudo mais. Agradecer muito. Olha, estão perguntando se o senhor faz consulta online. Adriano, hoje é meu carro-chefe até. 90% dos meus pacientes são. E com as coisas que o Brasil está, né, acontecendo aí, talvez eu até me mude do Brasil e grande parte dos meus pacientes vai continuar sendo online. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, a Dede Maria está perguntando que ela queria saber como cuidar do intestino de pessoas alérgicas, celíacas e intolerantes. Eu não sei se você entrou agora, Dede, mas o doutor já falou sobre isso. Né? A gente falou exatamente sobre essa questão dos alimentos inflamatórios, de como cuidar do terreno biológico. Depois, se você entrou depois, dá só uma voltadinha para olhar e se o doutor Eurípides quiser falar alguma coisa agora, fique à vontade, doutor. Ela é a palavra realinhamento metabólico. A gente resolve, melhora muito isso aí. E a vantagem, meninas, é que 90% do processo é do paciente, só 10% eu sou só um guia. Então, a melhor parte da medicina integrativa é isso, que depende dele, muito mais do que da gente. É óbvio que eu vou estudar sempre, vou aprofundar sempre para fazer o melhor para ele. Mas já dizia, né, Hipócrates, né? Antes de curar alguém, veja essa pessoa está disposta a largar tudo aquilo que fez ela adoecer. Terminamos com isso. Muito obrigada, doutor Eurípides. É sempre muito bom, né, Neide, a gente ter a presença do doutor Eurípides conosco. E a gente é só gratidão. Eu sempre aprendo muito. Daqui a 6 meses, doutor Eurípides, nós a primeira vez que falamos e fizemos a live, eu ainda estava no penúltimo ano. Agora eu já estou indo para o último semestre da nutrição. Então, daqui a 6 meses, verdadeiramente colegas. E eu só tenho a agradecer porque eu aprendo muito com o senhor, com toda certeza. Não só aqui, mas nas suas postagens, estou sempre acompanhando. Muito obrigada pelo trabalho maravilhoso que o senhor faz aqui nas redes, divulgando, ensinando, explicando, e por essa disponibilidade que o senhor tem conosco. Gratidão. Gratidão e cartedinho. Isso, é isso. Doutora, mais uma vez, né? Lana já falou brilhantemente. Meu muito obrigada, porque o senhor sempre muito solícito, sempre nos atende assim maravilhosamente, seja respondendo às nossas dúvidas, às nossas questões e sempre, né, aceitando os nossos convites. Muito obrigada mesmo. É um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente. É sempre um aprendizado. Vamos fazer então um sorriso para a gente sair na foto do print que o povo faz bonito, porque senão a gente sai fazendo careta. Prontinho, doutora Eurípides, obrigada. Aproveite aí o seu descanso mais um pouco.
Gratidão. Um abraço à família. Tchau.